Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos aprender como funciona um servomotor, suas principais características e o foco principal dessa aula vai ser auxiliá-los como desenvolver o nosso pequeno robozinho TicoBot. Então, os objetivos dessa aula é entender o funcionamento do servomotor para poder esclarecer e ter maior detalhe sobre o funcionamento do servomotor. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um vídeo do Manual do Mundo onde ele explica o que é o servomotor. Lá está bem detalhado e o Iberê ele consegue explicar de uma maneira bem simples como é que é o funcionamento de um servomotor, as principais características de um servomotor e onde que a gente consegue fazer aplicações desse servomotor. É um vídeo com uma duração de mais ou menos 15 minutos. Eu acredito que nesse vídeo já seja o suficiente para a gente ter todo o conhecimento mecânico do servomotor. O segundo objetivo dessa aula é conhecer a biblioteca do servomotor. O que é interessante na utilização desse mecanismo, desse servomotor, é justamente a sua biblioteca, que foi desenvolvida por alguém que, por ser tão boa, ela ficou disponível na IDE do Arduino. Então, basta você chamar essa biblioteca e utilizar os comandos que tem nessa biblioteca, tornando a nossa vida bem mais fácil, tá? Então, essa é a ideia, né, de você ter bibliotecas no Arduino. É o que? São pessoas que já construíram comandos e deixou disponível e a gente pode utilizar ela na própria ideia do Arduino, né? Sendo que algumas já vêm quando você instala a biblioteca e outras você tem que instalar depois. E por fim, né, o nosso objetivo, depois de ver alguns exemplos com o servomotor, é dar vida ao nosso TicoBot com a versão Arduino. No final dessa aula, você vai ser capaz de responder essas duas questões, né? O que diferencia o funcionamento do servomotor dos outros motores e essa outra questão, o que é uma biblioteca na programação do Arduino. Pessoal, então eu estou aqui com o Arduino, o servomotor. O servomotor eu estou utilizando a versão mais simples, que é esse azulzinho. Ele não aguenta tanto peso, mas para a gente e para poder fazer o nosso TicoBot, ele irá se adequar muito bem. Então, o que eu preciso falar aqui com relação às conexões do servomotor? Ele possui 3 pinos, então esse pino laranja é um pino de dados. O pino vermelho que vem aqui, né, com essa cor vermelha, é o positivo da alimentação e o marrom é o negativo, tá? Então, o positivo e o negativo é conectado aqui nos 5 volts e GND. E esse pino de dados eu posso conectar em qualquer porta digital. Bem, falando um pouco do código do servomotor, primeira coisa que eu preciso colocar nas minhas linhas de comando é a biblioteca. Então, para poder inserir uma biblioteca, né, para poder chamar uma biblioteca na minha programação, eu preciso usar esse comando chamado include, então hashtag include, e aí eu escrevo aqui servo.h. Esse H é porque é um arquivo do tipo hexa, tá? Então eu estou chamando aqui essa biblioteca e aí eu vou poder utilizar os recursos que os comandos que está dentro dessa biblioteca. Como a linguagem do Arduino é uma linguagem C e aí uma linguagem C++, é possível desenvolver uma programação que a gente chama de programação orientada a objeto. Então, eu sempre vou usar aqui esse servo e vou definir qual que é o meu objeto. O meu objeto seria aqui esse servo em questão, tá? Estou chamando ele de servo, mas poderia dar qualquer nome para esse servo. Tá? Poderia chamá-lo de coxinha, poderia chamá-lo, enfim, o nome que eu quiser aqui para essa variável. Se tiver mais de um servo, eu poderia chamar de servo 1, servo 2, S1, S2. Enfim, fiquem à vontade com o nome que vocês queiram. E a partir daí, né, definindo aqui esse objeto, todos os comandos que eu tenho da biblioteca
por exemplo, esse attach, onde eu vou definir qual que é a porta que eu estou utilizando, e esse right, que me permite escrever qual que é o ângulo, eu vou escrever sempre na frente o nome desse objeto. Então, reparem que eu tenho aqui o servo.attach, servo.right, e se caso eu tivesse dado outro nome aqui, como por exemplo S1, então seria S1.attach, S1.write. Explicando aqui esses dois comandos que basicamente vai servir para a nossa aplicação para poder construir o nosso Tclbot. O attach, eu vou definir qual porta que eu conectei, qual porta digital, e o comando write, eu vou escrever qual ângulo, a angulação que eu quero que o eixo aqui do servomotor se desloque, tá? Então, repare que eu conectei ele aqui no pino 3, então deixei aqui entre parênteses o pino 3, e aí eu quero inicialmente que ele dê um giro de 90 graus, e depois de um segundo ele volte aqui para o ângulo 0. Tá? Os servomotores, como vocês devem ter percebido no vídeo do Iberê, ou vão perceber, alguns têm giros de 180 graus, que é a grande maioria, e outros conseguem dar giro de 360 graus. Esse motor mais simples que a gente está utilizando, ele dá um giro de 180 graus. Fazendo aqui uma pequena simulação, eu vou dar aqui em iniciar a simulação. Reparem que inicialmente ele começa aqui com um ângulo de 0 graus, e aí ele desloca 90, né? Depois de um segundo, ele volta para o ângulo 0, e como ele está dentro aqui dessa estrutura do void loop, ele fica repetindo esse processo, né, de 90 a 0, no intervalo de 1 em 1 segundo, de maneira infinita. Agora, com a utilização de dois servomotor, eu criei dois objetos, um objeto chamado servo underline 1 e o outro chamado servo underline 2. Eu vou falar aqui servo 1 e servo 2. Então, eu informei em qual porta que está cada um deles. Então, repare que esse aqui está no pino 3 e esse aqui está no pino 12. E aí, dentro do void loop, o que eu fiz? Eu fiz com que eles acionassem girasse, né, um defasado de 90 graus com relação ao outro. Então o servo 1 começa com 90, o servo 2 com 0, e aí depois o servo 1 vai para 0, o servo 2 vai para 90, e repetindo aqui a operação. Deixa eu iniciar aqui a simulação, e aí está um inverso ao outro, como eu descrevi há pouco. Por fim, eu vou acrescentar aqui um botão, conectando ele assim dessa maneira, ó, nessas duas pontas, eu posso ativar o resistor pull-up que tem aqui dentro. Para poder fazer isso, basta eu declarar o pino 13 como entrada e já indicar para o Arduino que eu vou usar o resistor pull-up interno. Então eu escrevo input underline pull-up. Qual o objetivo de eu colocar aqui esse push button? É que agora eu quero que acione o servomotor toda vez que eu pressionar o botão. Então, para isso, eu vou usar aqui a estrutura if. A minha condição é o quê? Toda vez que eu acionar o botão, ele faça aquele joguinho que a gente tinha visto agora há pouco, de girar o eixo do servo ao contrário um do outro. Então, para isso, eu estou fazendo a leitura aqui dentro mesmo da condição if. Então, coloquei aqui digital read. Estou usando aqui a porta 13, né, onde eu coloquei aqui o botão. E aí eu quero saber se ele foi acionado ou não. Então, como é um resistor pull-up, toda vez que eu pressiono aqui, ele manda 0, que é false. Então, sendo essa condição verdadeira, ou seja, quando eu apertar o botão, ele vai acionar o servo sem pressionar, ele não mexe com o servo. Então, vou iniciar aqui.
Os servos ficam aqui nas posições iniciais. Cliquei o botão, eles dão um giro e ficam aqui deslocados um do outro 90 graus, como eu coloquei. Bem, com esse último exemplo que eu passei, ficou fácil agora desenvolver o nosso Ticklebot. Eu vou mostrar aqui para vocês, né, uma animação. Reparem aqui, ó, tentem observar mais ou menos o ângulo aqui, ó, que eu tenho do Ticklebot. E aí eu gostaria que vocês replicassem no momento, usando o Tinkercad mesmo, para poder fazer essa situação. Acionando o botão, né, que no caso aqui vai ser essa perninha aqui, o acionamento dessa perninha, ele gira esses braços por volta aí de umas 5 vezes, tá? Então, acionou, né, foi verdadeiro, ele gire 5 vezes. Espero que tenham gostado, espero que eu tenha ajudado também com essas dicas que eu passei. E, bem, nos vemos na próxima aula. Um grande abraço, até mais.